Você vai ver no programa de hoje. Cooperalfa é homenageada com a Medalha do Mérito CREA 2022. É o reconhecimento que estamos recebendo por tudo aquilo que a própria Cooperalfa faz. No quadro Gente que Fez, vamos contar a história da família Schmidt, um exemplo de amor ao campo. Tirando leite, aumentando as vacas e plantando fumo. Eu vejo essa propriedade bem administrada. Temos ainda uma matéria especial sobre os riscos de um marco temporal ser derrubado no STF. A LESC se movimenta. O texto constitucional precisa ter força e precisa ter valor. Agricultores atingidos por áreas a serem demarcadas vieram expor suas angústias. Nossa maior preocupação é se vamos poder continuar produzindo. Palhoça, Saudades e Cunhaporã poderão perder áreas significativas com a derrubada do marco. Nós precisamos sim ao marco temporal. E assim a gente segue falando de reconhecimento, de exemplos e de preocupações, porque o agro não tem um dia sequer de paz no campo. É um berro atrás do outro, mas a luta por dignidade continua. Vamos lá! Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Fertilizantes especiais Fecoagro para culturas de verão. Produtor que se planeja, colhe mais. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Todos os anos, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, reconhece, via rigorosos critérios de avaliação, os melhores de cada temporada, sejam eles profissionais ou entidades. Em 2022, a ex-presidente da IPAGRE e a Cooperalfa estiveram entre os agraciados. Gente do agro que nos orgulha. Valorizar quem se destaca nessa jornada pela inovação. Quem faz o novo, quem busca a eficiência, quem defende a decência nos processos. Talvez isso tenha instigado tanta gente, tantos profissionais das áreas de engenharia e de agronomia a estarem aqui no Prêmio Mérito 2022 do CREA, o Conselho Regional de Santa Catarina. Nos nossos 65 anos, muitas pessoas contribuíram para o crescimento dessa marca muito importante que é o CREA de Santa Catarina. Uma marca que tem a orientação, que tem aquilo que de melhor que nós podemos para fazer a sociedade. Educar e também transformar vidas. A engenharia, a agronomia, as geociências está presente em toda a nossa vida. E hoje nós vamos homenagear aqueles que construíram, aqueles que sonharam o nosso conselho e hoje estão à frente dessas homenagens recebendo merecidas. É fato que a agricultura catarinense só ganhou esse status diferenciado, essa pujança toda, graças à presença do engenheiro agrônomo. Ele foi fundamental nesse processo evolutivo. E nesta noite, o CREA, além dos geólogos e dos engenheiros, ele também homenageou esses técnicos de campo, os nossos engenheiros agrônomos. Na solenidade realizada na Associação Catarinense dos Magistrados, o CREA premiou 6 profissionais e 3 empresas. A Cooperalfa de Chapecó foi reconhecida pela sua atuação na área de engenharia. Como a cooperativa tem investido forte na expansão de sua estrutura física, ter um setor específico para acompanhar cada processo fez da Alfa um exemplo estadual. Para nós é uma alegria muito grande e a gente não esperava de ser homenageado nessa noite de hoje por uma classe tão importante como é o caso dos engenheiros e assim, engenheiros e arquitetos. Então, para mim é uma honra muito grande e não tenho nem palavras para dizer o que isso representa, né? Acredito eu que na nossa região oeste catarinense é a primeira empresa a ser homenageada, né, dentre tantas outras em outras regiões. Então acho que assim é o reconhecimento que estamos recebendo por tudo aquilo que a própria Cooperalfa faz em benefício de uma sociedade que talvez muita gente não dá o devido valor. Já a engenheira agrônoma Edilena Steinwander foi reconhecida como uma profissional exemplar. A ex-presidente da IPAGRE, uma das 100 mulheres mais influentes do agro, estava feliz
por todo esse reconhecimento. É uma alegria e é uma gratidão. Eu já participei em outros anos, em outros momentos dessa homenagem e eu nunca imaginei que hoje estaria eu sendo homenageada. É uma honra muito grande representar todos os engenheiros agrônomos do estado de Santa Catarina. Eu digo que todos os epagrianos também, porque ninguém faz nada sozinho. Então é uma honra e eu compartilho esse momento com todos que trabalham comigo, que fizeram parte dessa trajetória. Reconhecer, valorizar, tendo sempre a grandeza de perpetuar cada história feita com amor, dedicação e zelo pela profissão. É por isso, por essas ações, que o CREA se torna uma instituição cada vez mais respeitada no meio social catarinense. De empregado a dono das próprias terras, lá se vão quase 20 anos. Mas hoje, o seu Evanir vive mais sossegado, mais tranquilo. Por isso, nós viemos até Palmitos para contar a história da família Schmidt. E eu convido vocês a participarem conosco nessa jornada pelo fantástico mundo do agronegócio. Apoio Sistema Faesc-Senar, unindo a classe produtora rural. A gente vai dividir a propriedade por culturas. No caso do leite, a responsabilidade toda é da dona Rose e do filho mais velho, o Ismael. A eles cabe a missão de ordenhar todos os dias as 34 vacas em lactação, onde a cada 2 dias são recolhidos perto de 1.300 litros de leite. Apesar de uma estrutura simples, o eficiente está nos manuseios, onde todos os protocolos sanitários são observados. Parte da safra de milho, especialmente a primeira, é reservada à silagem. Na safrinha, entra a soja. Para a dona Rose, estar vivendo esse momento, com a família por perto, com a estrutura que a propriedade ganhou, passou a ter um sentimento de orgulho. Nós começamos com 3, 4 vacas, nós viemos com 3 de lá e aqui comprei mais 3 daí. Daí fomos evoluindo, aumentando, daí fomos tirando leite, aumentando as vacas e plantando fumo. Daí quando nós paremos com o fumo, daí botamos um chiqueiro de porco, paremos com o fumo, daí desmanchamos o galpão de fumo e transformamos em uma estrevaria. Daí. Fizemos 20 lugares e fomos enchendo, conseguimos encher os 20 daí. A senhora acha que hoje está muito melhor a estrutura? Tá bem melhor, tá. Mas desde o começo eles queriam, o Nair sempre falava, fazer a sala de ordenha, eu teimosa não queria. Daí agora eu aceitei, aqui há 1 ano que nós estamos com a sala de ordenha, senão eu tirava leite aqui mesmo, eu botava as 20 vacas, tirava com 4 ordenhas, depois largava fora, botava o resto que ficava fora e terminava assim o leite daí. Mas com a sala de ordenha ficou mais prático para trabalhar? Ah, ficou mais prático e mais melhor para amansar as novilhas também. Aqui nessa estrevaria nós sofria demais para amansar as novilhas. Lá é bem melhor de amansar as novilhas daí. O filho Ismael está fazendo curso técnico em agricultura, porque entende que seu futuro vai ser aqui, ao lado dos pais. Quando é mais novo não tem uma noção, né? Hoje a gente vê que foi uma batalha tanto para eles conseguir evoluir até esse ponto, né? Eu comecei a ajudar na propriedade quando eu tinha os meus 13, 14 anos, assim, a gente começou a trabalhar mais efetivo na propriedade. E foi bem interessante, no caso, hoje a gente olhar para trás e ver de onde saímos e onde estamos agora, né? Então, eu como uma nova geração assim na propriedade não posso nem me queixar, né? Porque hoje o nosso trabalho aqui na agricultura está bem mais fácil. O meu pai buscou melhorar a própria sala de ordenha, equipamentos, o trator que ele comprou, ampliamos o chiqueiro. Hoje não trabalhamos mais com fumo, que é um trabalho bastante braçal. Então é uma coisa bem interessante, né? A evolução que a propriedade teve nesses últimos anos. Já o seu Evanir toma conta dos suínos. São 2 pocilgas e 1.200 animais alojados no sistema de terminação. Aqui existe algo que não se mede em números. A satisfação dele. A suinocultura, na verdade, é uma atividade rentável, né? E consorcia-se muito em renda familiar, né? E na permanência do homem no campo, né? Então, hoje, a gente depende de renda, né? Certo. Pequenas propriedades hoje vivem em cima de suinocultura e
no caso, bovinocultura de leite e parte de aves também, né? O senhor vê hoje a sua propriedade sustentável financeiramente? Eu vejo minha propriedade hoje com um grande potencial para se desenvolver mais ainda, né? Por isso que a gente tem uma mentalidade, de repente, meus filhos permanecerem na atividade, pois hoje eu vejo essa propriedade bem administrada, sem problema nenhum, meus filhos teriam um salário que vão ter que fazer uma faculdade muito boa para tirar a renda que eles poderiam ter aqui, né? Além do pasto para as vacas e da área de grãos, o seu Ivanir investiu na construção de cisternas para armazenagem da água. São mais de 1 milhão de litros que servem para tratar os animais. E assim a propriedade segue, sempre evoluindo. Afinal, os 12 hectares lá do começo se tornaram 30. E para o futuro? Bom, o futuro a Deus pertence. Depois dos comerciais, vamos falar sobre o julgamento do marco temporal e os seus impactos na agricultura catarinense. Deputados catarinenses fizeram uma grande mobilização focados em defender a Constituição de 88. O marco temporal seja respeitado, que as terras indígenas sejam aquelas que estavam demarcadas no ano de 1988. Entidades querem o ato legalizado. Os agricultores brasileiros detêm 81 milhões de hectares utilizáveis para a produção de alimentos. As áreas indígenas no Brasil hoje somam 117 milhões de hectares. E os agricultores desejam segurança jurídica. Vamos continuar lutando até as últimas consequências. Já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, Osesc Sescope Santa Catarina e Fertilizantes Fecoagro. Todo ano, os resultados do Cicobi são divididos entre os cooperados. É o benefício da sobra. Essa distribuição é algo que está entrando, que você está recebendo de volta. Hoje eu vou adquirir meu trailer. Já está bem perto. Não poder acumular ou poder pagar alguma continha anual. Ele investiu no nosso projeto. Acho que o Cicobi está muito mais na nossa vida, né, na nossa cidade, né, do nosso lado do que as outras instituições. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. Osesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da Fecoagro. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooperene+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooperene+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. Oferecimento Calcário Botuverá. Qualidade que vai mais longe. Dia 7 de junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal vai colocar em pauta novamente a votação do marco temporal. Mas o que é o marco temporal?
Ele é uma tese jurídica pacificada na Constituição de 1988, que define as áreas indígenas somente para aqueles povos que habitavam determinadas regiões antes da promulgação da Carta Magna. Especialistas entendem que a mudança na regra traria insegurança jurídica ao Brasil com a volta dos conflitos em terras já pacificadas. E foi por isso que a ALESC, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, preocupada com os impactos no Estado, realizou uma audiência pública para defender o marco temporal. O semblante era de preocupação, de tristeza, insegurança, de uma angústia jamais vista. Gente que aprendeu a respeitar as leis e que agora se vê diante de uma possível grande injustiça: a perda de suas propriedades rurais. Todas essas 500 pessoas que lotaram o plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina vieram dizer: queremos a manutenção do marco temporal. Que ele seja mantido na Constituição, porque se não o for, mais de 1.300 propriedades deixarão de existir. Vão se tornar terras indígenas? Afinal, se o marco temporal for derrubado, só em Santa Catarina, 59 mil hectares de terras devidamente legalizadas deixarão de produzir alimentos. E foi isso, esse cenário de guerra, que fez os deputados catarinenses se mexerem. Se nós tivermos uma decisão diferente daquilo que é o textual da nossa Constituição de 1988, nós acabaríamos colocando em xeque muitas decisões que até mesmo a Suprema Corte já adotou ao longo da história, com base no texto constitucional. Então o texto constitucional precisa ter força e precisa ter valor. Para resolver esta contenda, eu vejo que mantendo o marco temporal, Constituição de 1988, nós vamos dirimir um monte de problemas e de inseguranças que nós temos hoje no mundo jurídico quando se referem a novas demarcações e ampliação de áreas já existentes. Nós aqui na Assembleia estamos reunidos numa audiência para fazer encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, ao atual governo federal, no sentido de que o marco temporal seja respeitado, que as terras indígenas sejam aquelas que estavam demarcadas no ano de 1988. E nós temos várias decisões, inclusive decisões que passaram pelo Supremo Tribunal Federal, que atesta essa decisão. Inclusive temos decisões de 2018, no sentido de comunidades que reivindicavam as terras e foram mantidas com os produtores que lá estavam. E por isso nós entendemos que o Brasil não pode retroceder para criar uma guerra fratricida entre os povos indígenas e os produtores rurais. Além de Palhoça na Grande Florianópolis, que teria um impacto gigantesco em suas áreas territoriais, Cunhaporã e Saudades, lá no extremo oeste, também poderão viver dias de angústias. Hoje, os índios têm no nosso país 14% do território, 117 milhões de hectares. O agro que produz para nós comermos, produz 88 milhões de hectares. Que é isso? Eles já têm área suficiente, que comparado com o número de índios já dá 147 hectares índio. Então a gente sabe que tudo isso não é algo que está vindo assim para vir feliz, para vir fazer nada de justiça, bem pelo contrário. Hoje nós queremos mostrar essa realidade a Santa Catarina e ao Brasil. Pedir para cada um, olhe o que é marco temporal, reivindique, fale com o seu deputado, com o seu senador, porque nós precisamos sim ao marco temporal, sim para essa justiça, do marco temporal na Constituição. Infelizmente, a gente teve que se deslocar mais de 600 quilômetros para defender a Constituição, pois o marco temporal, ele diz que em 5 de outubro de 88, onde existem indígenas, são áreas possíveis de discussão e de demarcação. E no nosso município de Saudades e Cunhaporã não existem indígenas. Então a gente acha que os ministros devem rever as suas posições, O marco temporal deve prevalecer, precisa ser a nossa Constituição. Quando nós passamos a não respeitar mais a nossa Constituição, cria-se uma instabilidade, A gente não sabe mais se tem o direito de propriedade ou não. Então cria uma instabilidade muito grande. As entidades que protegem o agro patronal e a agricultura familiar vieram aqui para dizer: estamos com vocês nessa luta. A FETAESC sempre ficou e vai ficar do lado de quem trabalha e de quem produz. Isso nós vamos continuar fazendo sempre.
Nós não temos nada contra tribos de índio que vivem da sua maneira, que conservam o seu passado e a sua história. Agora, e procurar índio para desalojar agricultor que está lá produzindo, eu acho que é um desrespeito. Vamos cuidar do marco temporal. De 88, onde tinha índio, onde tinha tribos indígenas, se eles ainda permanecem lá, mantenham a área. Agora, tirar terra de quem comprou há mais de 100 anos, para dizer que isso pertence para a área indígena, é um desrespeito. O FAESC tem trabalhado junto com a CNA. A CNA está com uma equipe jurídica toda ela. A CNA se habilitou para fazer parte do processo do Supremo com o Micos Curi, e a CNA já fez uma defesa oral junto ao Supremo, mostrando que os agricultores brasileiros detêm 81 milhões de hectares utilizáveis para a produção de alimento. As áreas indígenas no Brasil hoje somam 117 milhões de hectares, 14% do território. Se nós permitirmos que seja derrubado o marco temporal, as áreas indígenas vão aumentar mais 127 milhões de hectares, vão deter 25% do Brasil, que isso significa que cada indígena possa ter 500 hectares de terra, enquanto que cada brasileiro terá 60 hectares de terra. A gente vê com preocupação, cautela, mas também com otimismo, né? A gente acredita que as autoridades que têm nessa hora o poder de definir sobre história das pessoas, sobre vida, sobre cidadania, tenham o bom senso de olhar todos esses lados e decidir por aquilo que for melhor para todos. O governo do estado, através da Procuradoria-Geral, vai defender a manutenção do marco temporal lá no STF. E o procurador Márcio Vicari já tem a tese pronta. Ele sabe que se as 10 demarcações forem confirmadas, Santa Catarina perderá uma enorme área territorial. Desde que eu assumi a Procuradoria, por escolha do governador Jorginho Melo, eu estou dedicando atenção toda especial a isso, no sentido de produzir uma tentativa de conciliação com a União, que está em andamento ainda, no sentido de aviar argumentos em resumos escritos dirigidos aos ministros, de me entrevistar pessoalmente com os ministros para levar esses memoriais e de fazer ver, portanto, ao Supremo que, desde o nosso ponto de vista, a forma mais saudável de proteção de todos os interesses envolvidos nessa questão é a de ratificação, a de confirmação daquilo que o Supremo já disse no caso Raposa Serra do Sol. A Cristina e o Cléo, que vivem numa área de conflito, já estão calejados de tanto sofrimento. Eles esperam que o bom senso prevaleça, que a justiça prevaleça. A gente vive um momento de grande preocupação, porque a princípio nós tínhamos todas as provas, estava no tribunal sendo julgado, ganhamos tudo e agora querem tirar o marco temporal, que é a nossa defesa. Então a gente já vem quase 23 anos lutando contra isso e sem investir, sem dormir direito, e agora de novo piorou essa situação, né? Nós queremos que seja feita justiça, né? Porque a gente só quer trabalhar. A gente quer trabalhar para sustentar a nossa família, né? A gente gostaria que os políticos tomassem consciência do que está acontecendo, né? Porque as áreas estão pagas, estão registradas há anos e eu acho que são direito nosso, né? O mesmo podemos dizer da Neuza e do Leonel. As propriedades deles ficam em saudades, também em área de litígio. Viver tudo isso de novo, 23 anos depois, já com causas ganhas na justiça, não estava nos planos dos dois. A gente sabe que a qualquer momento, caso o marco temporal seja derrubado, nós podemos estar perdendo as nossas propriedades, né? E nesse momento a gente tem uma grande insegurança, porque a gente fica pensando para onde vamos e o que nós vamos fazer, né? Nós somos pessoas do agronegócio, né? Produtores, hoje a gente produz em alta escala e a nossa maior preocupação é se vamos poder continuar produzindo. Nós estamos defendendo o nosso direito de propriedade, o nosso direito de trabalhar. Claro, deixamos nossas propriedades lá, temos que se deslocar, não é a primeira vez, não vai ser a última vez também, mas é uma luta constante. A gente sabe que essa cobrança, essa pressão nos políticos nós temos que fazer, então eles não estão fazendo porque eles gostam, mas eles estão fazendo porque é uma necessidade e nós temos que defender o nosso direito de propriedade, o nosso direito de trabalhar e vamos continuar lutando até as últimas consequências. Desse encontro, com todas as sugestões postas, sairá a Carta de Santa Catarina, que será entregue a todos os ministros do STF.
porque a ideia é convencê-los de que índio não quer mais terras. O índio quer é dignidade aonde vive. Afinal, se o marco temporal for de fato derrubado, dias nebulosos vão escurecer a pátria brasileira. O impacto de uma futura alteração no marco temporal pode trazer de volta os conflitos armados. E é isso que ninguém quer. Portanto, que prevaleça o bom senso. A todos uma ótima semana e até o próximo encontro. Tchau! Todo ano, os resultados do Sicoob são divididos entre os cooperados. É o benefício da sobra. Essa distribuição é algo que está entrando, que você está recebendo de volta. Hoje eu vou adquirir meu trailer. Já está bem perto. Não poder acumular ou poder pagar alguma continha anual. Ele investiu no nosso projeto. Acho que o Sicoob está muito mais na nossa vida, né, na nossa cidade, né, do nosso lado do que as outras instituições. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz, quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooperene+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooperene+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais.